A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 139 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai se encontrar no livro de Esdras, do capítulo de número 3 até o capítulo de número 6. Amém? Se você ainda não fez a sua leitura, separe um tempo nesse sábado, se organize, e faça a sua leitura. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 6 e o verso é o verso de número 22. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Esdras, capítulo 6, verso 22, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém? Bom, amados, nós vimos ontem como depois do cativeiro de 70 anos, o livro de Crônicas não conta como foi o cativeiro, conta apenas que Judá foi para o cativeiro babilônico depois de um bom tempo de desobediência, mas passado os 70 anos e após o Império Medo-Persa possuir a Babilônia, Ciro, um homem usado por Deus, vai liberar o povo de Israel a voltar para a sua terra e vai mandar que a casa de Deus seja reconstruída. Bom, nós vamos ver então que no 7º mês os filhos de Israel já estavam morando nas cidades e o povo se reuniu como um só homem, unidade, comunhão. E o que eles conseguiram fazer? Eles edificaram o altar ao Deus de Israel. E então eles já tinham condições de voltarem a oferecer sacrifícios, ou seja, oferecer culto a Deus. Se o altar estava pronto, poderia ter sacrifícios. Depois eles conseguiram lançar os alicerces do templo. E quando isso foi feito, rapidamente os levitas prepararam seus instrumentos e começaram a cantar aquela canção maravilhosa, que diz: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E houve uma mescla de emoções no meio do povo, porque os mais velhos começaram a chorar ao verem o alicerce do templo lançado, porque eles se lembravam daquele primeiro templo, Mas os mais novos, que não viram o primeiro templo, eles começaram a louvar a Deus com alegria. Quem ouvia de longe não sabia distinguir se o som que eles estavam ouvindo era um choro de tristeza ou um canto de alegria, Bom, mas nós sabemos muito bem, que se a obra de Deus vai em progresso, os seus inimigos com certeza vão se levantar. E então, alguns adversários de Judá e Benjamim se levantam, e contratam conselheiros para frustrar os planos do povo de Judá. Dessa forma, os conselheiros, durante todo o reinado de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dário, tentam fazer com que os reis fiquem contra o projeto de Jerusalém. E por um tempo esse projeto ele chega até dar certo, porque a obra chega a ficar parada e acontece que o rei Dário, ele vai mandar que a obra de Deus seja paralisada, E é interessante que o inimigo, o nosso adversário, ele pode até tentar parar e barrar a obra de Deus, mas se a obra for do Senhor, essa obra não irá parar, Então vai se lançar aí um decreto para que a casa de Deus não fosse construída.
e então a obra vai ficar aí interrompida por um grande período de tempo, né? Mas nesse meio tempo, Deus vai levantar 2 profetas, Ageu e Zacarias, 2 homens que nós vamos estudar os seus livros mais para frente. E eles começam a liberar palavras de encorajamento, palavras de fortalecimento, e o povo volta a fazer a obra na casa de Deus. E vai se levantar então Tatenai, né, e Setar-Bozenai, 2 inimigos, e eles novamente vão tentar investidas contra o povo que estava com mão em obras. E dessa forma, uma parte do povo sente medo, mas mesmo assim o povo não para de fazer as obras. Então os adversários do povo de Israel vai mandar agora cartas ao rei Dário, falando que essa nação era uma nação rebelde e que no passado já havia se levantado contra outros reis e contra outros povos. E Dário, de primeiro instante, passa a acreditar neles, até que os próprios judeus também mandam a carta para o rei Dário e diz a Dário: ora, rei Dário, a obra que nós estamos fazendo não é uma rebeldia, não é uma tentativa de se opor ao reinado da Pérsia. Muito pelo contrário, o próprio rei Ciro tinha decretado que essa obra fosse feita, porque o Senhor Deus o havia ordenado que assim se fizesse. Então, nós vamos ver que o rei Dário vai consultar então as escrituras do tempo de Ciro, e ele vai descobrir que era verdade, que o rei Ciro tinha feito um decreto para que o povo voltasse para Judá e reconstruísse a casa de Deus. E então Dário agora, em resposta, vai dizer que não era para se interromper a obra na casa de Deus. Muito pelo contrário, os inimigos de Deus que haviam se levantado contra a casa dele, agora teriam que pegar tributos para poder ajudar e auxiliar na construção na casa do Senhor Jesus, na casa do Senhor nosso Deus. Bom, e ele faz mais um decreto: aquele que se levantasse contra a obra de Deus iria ser arrancado da sua casa uma madeira, né? Então vale a pena nós prevalecermos na promessa. Nem sempre é tão simples assim nós alcançarmos as promessas de Deus e vivermos elas, mas vale a pena, porque é o Senhor que nos direciona e é Ele quem nos dá a capacidade para podermos viver o melhor que Ele tem preparado para nós. Porque o mesmo Deus que nos faz a promessa nos livra e faz até com que os nossos inimigos tenham que trabalhar em nosso favor, né? Então nós vamos ver que dessa forma o povo pôde se dedicar novamente à construção do templo e concluir ali então a obra do Senhor, né? E nós vamos ver que após a obra do Senhor ter sido concluída, este povo vai celebrar uma Páscoa ao Senhor, e essa Páscoa vai gerar muita alegria, porque nesse período foi o tempo em que Deus havia mudado o coração do rei. O que Deus quer falar conosco? Primeiro, nós temos que trabalhar na obra de Deus sem olhar para o que os homens falam, sem olhar para as pessoas que se levantam. Tem muita gente trabalhando no reino de Deus, preocupado com as coisas ao redor, preocupado com o que os outros estão falando, preocupado com o que os outros estão fazendo contra a obra de Deus. O nosso trabalho é confiar em Deus e fazer a sua obra. Segundo aprendizado, a obra de Deus não se faz com tristeza, se faz com alegria, principalmente a obra da adoração. Veja que eles celebram a festa dos pães sem fermento com alegria. Por que o crente tem que estar alegre? Porque Deus tem nos dado motivo, o Senhor tem nos dado propósitos para nos alegrarmos. O propósito da alegria deles, a intenção da alegria deles, era porque Deus tinha mudado o coração do rei para ser favorável à obra do Senhor. Se nós servirmos a Deus com todo o coração, com todas as nossas forças, o Senhor muda o coração das pessoas que estão tentando impedir a obra dele de avançar, para que sejam patrocinadores da sua obra, tanto na sua casa quanto na vida do cristão. Quantas das vezes se levantam adversários em nosso caminho, barreiras, empecilhos, parece que até o plano de Deus em nossa vida não vai se cumprir. Mas se nós permanecermos fiéis buscando ao Senhor, essas mesmas barreiras vão pavimentar um caminho de vitória
para nós até que o plano de Deus se cumpra em nossas vidas. Bom, e o rei não somente mudou o coração a favor da obra de Deus, como ele fortaleceu as mãos das pessoas para que a obra da casa de Deus fosse concluída. Amém? Então, todos aqueles que se levantam, ou todas as situações que surgem contra a minha vida, contra a sua vida, contra a obra do Senhor, na verdade é um meio de Deus que o próprio Deus está usando para testar a nossa fé e para nos fortalecer mais, para que a sua obra seja feita com excelência, com força, com ânimo e com muita alegria. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore conosco neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela tua bondade. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados e clamamos nessa manhã para que a tua poderosa mão, para que o teu favor estejam sobre nós. Senhor, nós vimos que a obra da sua casa enfrentou ali algumas barreiras, alguns empecilhos, mas em todo o tempo nós vimos o Senhor ao lado do seu povo. Senhor, que não seja diferente conosco. Muitos levantes terão contra a nossa família, contra a nossa vida e contra a sua própria obra. Mas se o Senhor estiver do nosso lado e nós perseverarmos em te servir e continuar trabalhando com alegria, o Senhor nos ajudará no dia da dificuldade. Que a tua bênção, que o teu favor esteja sobre os seus filhos e que seus filhos façam como fizeram esses homens, se alegrem nas obras que o Senhor está fazendo. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o seu like aí no vídeo, compartilha ele com mais pessoas que precisam dessa palavra de fortalecimento, de encorajamento, Se você não estiver inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino, assim todas as manhãs estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.